que isso meio que vai ser a base para os próximos anos. Então, tipo, ele disse que se não for bem agora, vai ter problema no futuro. Exatamente. Tudo que a gente vem fazendo até aqui, com esse tema equação de primeiro grau, a gente veio gradativo, entendendo o que é a linguagem simbólica, é o que é uma expressão matemática, o que é uma sentença matemática. Depois a gente foi lá para o 9.2, que esse módulo trazia, né? Traz, na verdade, os elementos de uma equação de primeiro grau, e é onde e aí, a última videoaula foi sobre o conjunto universo e o conjunto solução. Então, tudo isso são conhecimentos necessários para que vocês entendam com mais clareza o processo de resolução de uma equação do primeiro grau. Tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai falar, olha, a solução dessa equação do primeiro grau está no conjunto universo tal. Se vocês não sabem o que é conjunto universo, isso já foi ensinado através de um módulo, aí as dificuldades vão aumentando, tá bom, gente? Então, assim, se organizem com essas videoaulas, façam o que é solicitado, porque senão vocês vão carregando aí um problema para as aulas seguintes, tá bom? Olha só, então, como eu disse, eu tinha pedido lá na última aula, deixa eu ir direto ao ponto aqui, para que vocês fizessem o Demonstre Seus Conhecimentos das páginas 14 e 15. E a gente vai fazer a correção desses exercícios, tá bom? Então, olha só. Verifique se o número menos 1 é raiz da equação 11x mais 2 igual a menos 9. Quando a gente vai Página, fazer... professora? Oi? Na 14. 14. Quando a gente vai fazer, gente, esse processo de verificar se um determinado número é raiz ou não de uma equação, o que a gente tem que fazer? Espera só um pouquinho que eu estou fazendo colocando presença aqui para o Breno e para a Luísa, que acabaram de entrar. Como é esse processo de verificação? Isso aqui é uma equação, olha. E por que ela é uma equação? Primeiro, porque tem um sinal de igual. Segundo, porque tem uma Desigualdade e incógnita. igualdade, não Tá é? bom? Então, olha só. Essa sentença ela tem um sinal de igual e um valor desconhecido. Ou seja, ela representa uma equação. Tá bom? E como é que a gente faz para verificar se um determinado número é raiz de uma equação? Raiz é dado ao nome do número que torna essa igualdade verdadeira. Se a gente substituir o x aqui por menos 1 e o resultado deste primeiro membro for igual a menos 9, a gente diz que o menos 1 é sim a raiz da equação. Caso contrário, não. Menos 1 não é a raiz da equação. Então, em outras palavras, para a gente verificar se o menos 1 é ou não a raiz da equação, a gente tem que trocar o x por menos 1, tá bom? E resolver a operação. Então, isso fica assim, ó. Olha lá. Olha lá, gente. 11, lembrem sempre que eu disse para vocês que entre um número e uma letra existe uma operação de multiplicação. Só que essa operação ela não é escrita, tá bom? Só que existe. Quando a gente troca a letra por um número, que foi o que aconteceu aqui, ó, nós trocamos o x por menos 1, o símbolo de multiplicação é obrigatório, tá bom? Ele só não aparece quando tem um número e uma letra. Mas quando a letra é substituída por um número, é obrigatório a gente colocar aqui o sinal de multiplicação. Então, olha, o que nós fizemos aqui? Trocamos o x por menos 1 e resolvemos a operação. 11 vezes menos 1 é que o livro ele não resolve passo a passo, tá bom? Mas 11 vezes menos 1, olha só, a partir daqui, é menos 11 mais 2 igual
a menos 9. Devo 11 e tenho 2? Devo 9. Olha lá o que aconteceu. O primeiro membro é igual ao segundo, ou seja, essa sentença é verdadeira. Logo, menos 1 é raiz da equação. Tá bom? Se tivesse dado falso, uma igualdade falsa, a gente diria que o menos 1, ele não é a raiz da equação, tá bom? Mas como deu verdadeiro, sim, o número 1 é raiz da equação. E aqui, ó, para a gente verificar se o mais 10 é a raiz dessa equação. Então, nós temos aqui, o primeiro membro é o que vem antes do sinal de igual. O segundo membro é o que vem depois. E nos dois membros da equação, a gente tem a incógnita. Nós temos que trocar as duas por mais 10, tá bom? E como é que vai ficar? Olha lá. 3 vezes 10 mais 7. Então, onde tinha o x aqui, ó, nós trocamos por 10. E entre o 3 e o 10 existe uma multiplicação, tá bom? Então, nós viemos aqui e trocamos o x por 10 nos dois membros, igual a 10, que é o x, olha, mais 45. E resolvemos essa expressão. Então, ó, o livro ele não faz o passo a passo, eu vou fazer aqui com vocês, ó. 3 vezes 10 é 30, certo? Mais Continua 7, escrevendo a 37. expressão, mais 7 é igual a 10 mais 45. E 10 mais 45 é 55. Quanto que é tenho 30, tenho 7? É tenho 37, mais 37. Mais 37 é igual a 55? Não, é diferente. Então, essa igualdade, ela é falsa. Portanto, mais 10 não é raiz da equação. Tá bom, gente? Tá, então sempre quando a gente quiser descobrir se o número é raiz da equação, a gente substitui a letra pelo número, né? Isso mesmo. Exatamente isso, Heitor. Tá bom, ó? Aqui, ó, de novo. Vamos verificar se o menos 8 é raiz dessa equação. Então, aonde tiver a incógnita, y, a gente vai substituir por menos 8. Olha lá como é que vai ficar. Menos 8, olha lá. Menos 8 ao quadrado é igual a menos 8 mais 72. Aonde tinha o y aqui, olha, nós trocamos por menos 8. Vejam só. E aí a gente resolve a operação. Depois que a gente substitui, a gente faz a resolução. A página, Lô, é a 14. Professor, o Leonardo Camargo tá pedindo para que aceita. Mas não tem ninguém aqui na sala. Não tem ninguém, gente. Quem tinha foi a Isa Del Arco e a Isa de Lima, que entraram, as duas entraram agora. Não tem mais ninguém na sala. Professora. Oi? Para essa equação ser verdadeira, deveria ser o número 15. Eu não entendi. Tô olhando a segunda. Não, da B. Para dar um número exato, deveria ser 25, 15, né? 25. Ah, não, você está dizendo aqui, para que esse lado da igualdade fosse igual a esse, ó. Só um minutinho, quem está na sala agora é o João Pedro. O Leonardo não está. Tenho quase certeza que eu quase me enganei também. Eu achei que a reunião era 3h30. Não, é 13h20. Está lá na sala virtual, gente. É sempre o mesmo horário, tá bom? É que às vezes a gente confunde, porque a maioria das aulas que são 3 é sempre 3h30. Então, gente, olha só. Trocamos o y
pelo valor que estamos verificando se é a raiz da equação. Então, menos 8 elevado ao quadrado é mais 64. E menos 8 mais 72 também é 64, ou seja, essa igualdade é verdadeira. Portanto, o número menos 8 é raiz da equação. Tá bom, gente? Alguma dúvida em relação a verificar se um determinado número é raiz da equação ou não? Eu tenho. Pode falar. Eu não sei se acontece, mas vamos supor, se o resultado, tipo, um der menos 64 e o outro der 64. É falso, porque 64 é diferente de menos 64, tá bom? Qual a página, Pro? 14. Obrigada. Nada. Tá bom, Denis? Ó, gente, o Denis perguntou. Se um lado da igualdade, por exemplo, se aqui fosse menos 64 e aqui 64, essa igualdade seria falsa, tá bom? Porque menos 64 é diferente de mais 64. Então, o fato de ter os mesmos algarismos não quer dizer que a sentença é verdadeira, tá bom? Se o sinal do número for oposto, a sentença é falsa, tá bom? Quem entrou agora foi a Gabi. Então, olha só, gente, continuando. Olha lá. Para cada uma das equações a seguir, verifique se os números que estão dentro dos balões são soluções. Falar assim, ó, que um número é solução da equação ou é a raiz da equação é a mesma coisa. São soluções ou raízes, tá bom? É a mesma coisa, tá bom, gente? Peraí que eu vou anotar que eu acho que é importante. É importante. Solução ou raiz é a mesma coisa. Pode escrever aí, raiz e isso é importante. São as mesmas coisas. Se eu falar assim, verifique se tal número é a solução da equação, ou verifique se tal número é raiz da equação, é a mesma coisa, tá bom? O que a gente tem que fazer? Tem que substituir o número na equação, na incógnita da equação, né? Resolver as operações e identificar se o resultado do primeiro membro é igual ao do segundo. Se for, sim, é raiz da equação. Se for diferente, não é raiz da equação, tá bom? Então, para cada uma dessas equações, a gente tem que testar tanto o mais 4 como o menos 25. Vamos começar pelo mais 4. Olha lá. Então, ó, para x igual a 4, que primeiro a gente está testando mais 4. Aonde tem x aqui na equação, nós trocamos por 4. Então, ficou 8 vezes 4 mais 10 igual a 42. E resolvemos esse membro. 8 vezes 4, 32, mais 10, 42. Olha lá, 42 é igual a 42, ou seja, a sentença é verdadeira. Portanto, 4 mais 4, né, é raiz da equação. Vamos testar o menos 25. Olha lá. Substituindo o x por menos 25. 8 vezes menos 25 é menos 200, mais 10, que é igual a 42. Menos 200 mais 10 é menos 190. E menos 190 não é 42. Ou seja, olha, essa igualdade aqui é falsa. Então, o que a gente conclui? Que o mais 4 é raiz da equação e que menos 25 não é. Olha lá, apenas o número 4
é solução da equação. Tá bom? Peraí, Pro. Eu tô dando uma olhada em tudo aqui. Para Tá bem todas pequenininho as pra mim. equações, vocês teriam que substituir o x tanto por 4 como por menos 25. Tá bom, gente? E aí identificar se as igualdades seriam verdadeiras ou não. Olha aqui no caso do B, ó. Para x igual a 4 primeiro. 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes 4, mais 5 é igual a 3 vezes. No lugar do x, a gente troca por 4 mais 10. 2 vezes 4, 8 mais 5, igual a 3 vezes 4 mais 10, 14. 8 mais 5 é 13. E 3 vezes 14 é 42, ou seja, essa igualdade é falsa. Então, 4 não é a solução da equação. E 25 menos 25? Fizemos a mesma coisa, olha. Trocamos o x por menos 25. Tudo bem? Olha lá o que aconteceu. 2 vezes menos 25, menos 50 mais 5, igual a 3 vezes. Devo 25, tenho 10, devo 15. Menos 50 mais 5 é menos 45. E 3 vezes menos 15 é menos 45 também. Então, a igualdade é verdadeira. Portanto, apenas o menos 25 é a solução da equação. Que essa aqui deu falsa, ó. Esta apenas que deu verdadeiro. A última, a C, ó. X ao quadrado mais 3 igual a 19. Trocando x por 4. 4 ao quadrado mais 3 igual a 19. 4 ao quadrado é 16, mais 3 é 19. Ou seja, ó, a igualdade é verdadeira. Vamos testar o menos 25. Menos 25 ao quadrado mais 3 igual a 19. Gente, só o 25 elevado ao quadrado já é 625. Mais 3, 628. Ou seja, essa igualdade aqui é falsa. Logo, apenas o número 4 é solução da equação. Dúvidas, perguntas? O que acontece aqui é que vocês têm que lembrar, gente, potência, quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Quando a gente multiplica um número negativo com um positivo, mais com menos na multiplicação é menos. Tudo isso aqui são conteúdos aprendidos anteriormente, né? Por isso que a gente fala, o aluno que deixa de aprender um conteúdo de maneira adequada lá atrás, ele vai tendo problema com o que vem à frente. Porque aqui eu não vou ensinar vocês a aplicar a regra do expoente para o ímpar. A gente só vai fazer uso. Eu não vou ensinar vocês aqui a uma regra de sinal da multiplicação, porque isso já foi ensinado lá atrás. A gente só faz uso, tá bom? Por isso que assim, tudo que a gente deixa de aprender compromete o que vem depois, tá bom? Olha lá. Considere a equação 3x sobre 2 menos 8 igual a 7. Item A. O número menos 10 é solução da equação e o 10 positivo. Gente, todos esses exercícios nós estamos fazendo a mesma coisa, verificando se um determinado número é solução da equação ou não. Neste caso, nós vamos trocar o x tanto por menos 10 como por 10 positivo. Olha lá. Trocando por 10 negativo. 3 vezes menos 10 é menos 30, dividido por 2 é menos 15, que menos 8 é menos 23. E o segundo membro da equação é 7, não tinha nenhuma operação para a gente fazer. O que a gente conclui? Que menos 3 é diferente de 7, ou seja, que essa igualdade é falsa. Logo, menos 10 não é solução da equação. E o 10 positivo? Olha lá.
Trocando x por 10, 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15. Menos 8 é 7. Ou seja, 7 é igual a 7. Verdadeiro. Portanto, apenas o número 10 é a solução da equação. O menos 10, não. O 10 positivo, sim. Olha lá. Se trocarmos os membros entre si, o conjunto solução mudará? Justifique. Gente, olha só. A gente aprendeu algumas propriedades. E a propriedade simétrica diz o seguinte, que se trocarmos os membros, a solução da equação será a mesma, tá bom? Vocês aprenderam 3 propriedades lá na página 10. A propriedade reflexiva, a propriedade simétrica e a reflexiva, tá bom? Então, essa pergunta aqui, pela propriedade simétrica, a gente garante que não, que se a gente trocar os membros entre si, o conjunto não muda, tá bom? E nesse caso, qual é o conjunto solução dessa equação? O conjunto solução, como ele não definiu, ele pode ser tanto o conjunto dos números racionais, como o conjunto dos inteiros ou o conjunto dos naturais. Ele não deu para a gente o universo numérico. Então, nós podemos falar de qualquer um desses universos numéricos, tá bom? Então, olha que eu te mandei no chat. Ah, peraí. Isa, depois você olha a aula gravada, Isa, tá bom? Professora, Oi. semana passada eu não consegui assistir as videoaulas por causa que eu estava de mudança. Ah, entendi. Eu te A aconselho minha casa ainda não tinha todas. Wi-Fi. Tá bom? Se organiza. As videoaulas não passam de 20, 25 minutos. Tem aulas até mais curtinhas. Se organiza, volta e assiste. Tá bom? Para você acompanhar, conseguir acompanhar direitinho as aulas. E aqui, gente, ó, considere o conjunto C igual a todos esses elementos aqui. O conjunto universo, sendo este o conjunto universo. Determine qual elemento podemos colocar no lugar da letra X para tornar a igualdade verdadeira. Que número que mais 7 é igual a 10? Desses números que estão aqui, gente. Que número 3. que mais 7 resulta em 10? 3. O 3, gente, ó. Desses números que estão aqui, o número 3. 3 mais 7 é 10, ou seja, o conjunto solução é o 3. E aqui, o 2 multiplicado por qual número resulta em menos 2? 2 vezes menos 1. Então, ó, se eu multiplicar o 2 por menos 1, eu encontro como resultado menos 2, ou seja, o conjunto solução é o menos 1. E o x somado com 10, qual é o valor do x aqui, que somado com 10 resulta em menos 1? Tem algum número, gente, que somado com 10 resulta em menos 1? Nenhum. Ou seja, neste caso, o conjunto solução é vazio. Este aqui é o símbolo do vazio. Tá bom? Então, outro símbolo de vazio também não é, Pro, que você tinha falado? Pode. Vazio ele pode ser representado por este símbolo ou pela chave assim, ó, sem nada dentro. Tá bom? E, gente, ó, eu vou deixar aqui na tela, vai terminar o nosso tempo da aula, tá bom? Depois vocês assistam a aula gravada, olhem essa resolução aqui, eu dei um exemplo de resposta apenas, tá bom? E depois que vocês fizerem essa correção, fica para a próxima aula a TC 33, tá bom, gente? E eu vou mandar um recadinho lá para a gente fazer uma videoaula na quinta-feira, tá bom? Eu mando um recadinho pela... Então, quinta vai ter aula Tá bom, normal, gente? né? Vai cair a aula, tá bom? Até a próxima, Tchau, gente. Pro. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau.
Já. Tchau.